Como é que você... Qual a sua... O que você vai fazer de diferente aqui? Como o segundo mais jovem, tendo a campanha mais econômica, um candidato do PSOL, defendendo a ala de LGBTQI+, e chegando aqui entre caciques. Também nós temos uma renovação de 42%, após aí a dinastia de quase 30 anos de um partido que foi o PSDB. Exato, eu acho que tem muita oportunidade para a gente trabalhar aqui. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que trouxe a gente até aqui é a nossa originalidade, porque como a gente está conversando, não é comum a gente ver pessoas da minha faixa etária ocupando um espaço político, um cargo eletivo, como eu vou passar a fazer a partir do dia 15. E tão bem articulado como você. Não, e não porque não haja preparação ou não haja interesse, mas eu acho que porque a política ela impõe várias limitações que não tornam ela, ou o ato de você disputar uma campanha eleitoral e ser eleito acessível para vários grupos. Então eu acho, Renato, que a gente também não pode... Eu sou a campanha mais barata, e ainda assim, isso é informação pública, a gente gastou cerca de 60 mil reais ao longo da campanha, isso é muito mais dinheiro do que eu vi na minha vida inteira. E ainda assim é considerado para os parâmetros de fazer uma campanha elegível muito pouco. Então eu acho que isso já começa a gerar uma desproporção muito grande. A partir do momento que para você fazer uma campanha competitiva, você tem que poder disponibilizar uma imensa quantia de dinheiro que é absolutamente inacessível para a maior parte da população. Eu acho que o que fez a gente superar essa barreira foi a nossa originalidade. A gente representar uma novidade, a gente ter um discurso renovado, a gente querer fazer política de uma outra maneira e estamos com muita vontade de fazer. Como você se elegeu? Olha, eu acho, a gente fez muita campanha nas redes sociais e em Franca a gente já tinha, evidentemente, já era mais consolidada a nossa atuação, já tinha sido candidato, a gente já tinha uma atuação lá há mais tempo. E a gente juntou essa campanha na região, e foi muito importante, eu fui a segunda candidatura mais votada de Franca, nunca uma candidatura de esquerda ou com as nossas características chegou tão longe, então fico muito feliz com isso, mas também a gente teve a maior parte da nossa votação, curiosamente, fora da nossa cidade e fora da região, onde a gente não tinha dinheiro e nem condição para fazer campanha de rua, como a gente está acostumado. Então, a gente atribui isso às redes sociais. Através das redes sociais, através dessa comunicação original, eu acho que a gente conseguiu romper essa barreira e chegar em outros lugares onde a gente não conseguia chegar com uma campanha de rua, por exemplo. Um fato curioso, a gente teve mais voto aqui na cidade de São Paulo, 12 mil votos, do que teve em Franca, sem que a gente tivesse condição de fazer uma campanha de rua, panfletagem, aqui na cidade. Você chegou aqui na Lesp. O que você vai fazer de diferente? Veja só, a nossa prioridade é o meio ambiente. Porque o meio ambiente, às vezes, parece, no imaginário... Não vai ser apenas a bandeira LGBT que ia mais. Não, de forma alguma. Primeiro, eu estava falando isso num outro programa que eu participei aqui na rede. As pessoas acham que por a gente ser isso, a gente ser aquilo, a gente só fala de uma pauta. Primeiro, não é verdade. Segundo, é impossível. Não tem como você falar isoladamente, você isolar como um composto químico, você isolar e falar, não, eu só vou falar sobre as bandeiras da população LGBT. Porque o que são as bandeiras da população LGBT? Bandeiras da população LGBT é acesso integral à saúde, então a gente tem que falar sobre saúde, valorização do SUS, direito a uma educação inclusiva, não violenta, acesso à cidade, segurança, que são pontos que eles são transversais, eles não dizem respeito só às pessoas LGBTs. E como eu estava dizendo, não só as pessoas que são LGBT se beneficiam da gente fazer esse debate, como todo mundo. Porque se a gente melhora a condição geral da segurança, a gente tem uma segurança mais qualificada, que combate o crime de ódio e a violência, a gente melhora a condição de vida de todo mundo. Então a gente não fala só sobre a população LGBT, mas é evidente que a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade. Infelizmente, somos poucos parlamentares LGBTs aqui na Lesp, embora, felizmente, já vamos montar uma bancada LGBT, porque a gente tem mais parlamentares do que a gente teve em outras legislaturas e do que se tem em outros estados. Esse é um fato importante, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de representar uma população que é marginalizada e que, se nós não carregarmos esse debate, infelizmente vai ser negligenciado pela maioria dos demais. E essa bancada terá quantos parlamentares? 6. Se não me engano, se não me falha a conta, somos eu, bancada feminista, Movimento das Pretas, Leci Brandão, Ediane e Tainara Faria. Menos de 10%, mas já é uma participação. Exatamente. Na última legislatura a gente tinha 2,
3, se não me engano. Então já é um avanço, é importante. A gente acabou de voltar de um encontro de parlamentares LGBTs em Brasília, em que só São Paulo a gente vai ter condição de ter uma bancada. Eu acho que isso também é fruto do avanço do nosso movimento e das nossas pautas aqui em São Paulo, para a gente poder ter uma bancada. Isso vai ser histórico e a gente quer trabalhar muito com isso. Agora, a gente não quer falar só sobre a realidade da população LGBT, a gente fala sobre absolutamente tudo, porque isso beneficia toda a população. Então a gente tem muita preocupação com a temática ambiental, Renata, porque às vezes a gente tem tantos problemas tão prementes e tão concretos no nosso dia a dia que parece que a gente falar, num senso comum de algumas pessoas, a gente falar sobre meio ambiente parece uma questão distante, uma questão do futuro, uma questão muito colateral, uma questão muito secundária, mas não é. A gente está vivendo uma emergência climática, uma emergência ambiental, que cada vez vai ter consequências mais severas. Já está tendo. Já está tendo. Se a gente pega o que aconteceu em Araraquara no começo desse ano, que a cidade foi destruída por chuvas que cada ano são mais fortes, e que no período de estiagem essas mesmas cidades elas sofrem com, às vezes, desabastecimento de água, como aconteceu em Franca, e em cidades como São Paulo, por exemplo, que são principalmente os bairros da periferia, que são mais afetados quando chove muito, ou quando falta d'água, que são onde mais falta d'água, é evidente que a gente já está vivendo uma crise ambiental. E que todos os cientistas, e a gente está aqui para defender a ciência, todos os especialistas que estudam, dizem que isso só vai se intensificar nos próximos anos, se a gente não, num tempo muito curto, mudar as rédeas do que está acontecendo. Então a gente quer tratar a questão ambiental como uma emergência que ela é. Uma emergência. Então, um assunto que ele não pode deixar para depois, não pode tratar como secundário, é uma coisa que a gente não tratar já, porque agora já é o deadline, já é o prazo fatal. Se a gente deixar para tratar disso na próxima década, as consequências vão ser muito maiores. O lobby é muito forte, né? O lobby é muito forte, é muito difícil. Aqui no Brasil, a gente não, as nossas emissões de poluentes, elas não vêm tanto da extração de combustíveis, da geração de energia, como é em outros países, onde está se travando uma luta muito grande contra as empresas petrolíferas por uma transição energética, mas aqui é pelo desmatamento. É pela forma não sustentável de uso do solo, que são os principais problemas que a gente enfrenta aqui. Então, o primeiro projeto de lei que a gente quer propor, de preferência na primeira semana aqui na Assembleia Legislativa, como já foi feito em outros lugares do mundo, é o projeto para que o Estado de São Paulo decrete estado de emergência climática, que pode parecer simbólico, você decretar um estado de emergência, mas eu acredito que o primeiro passo para a gente poder combater um problema é a gente reconhecer ele.